Olá a todos, hoje vamos então fazer o resumo das minhas leituras de outubro. Tenho aqui os livros físicos que li, mas outros já entreguei, que eram da biblioteca ou emprestados, e alguns também ouvi em audiobook e em e-book, portanto tenho aqui a cábula para não me esquecer de nenhum. Eu, como é habitual, vou pondo aí as capas dos livros de que for falando. Então, outra vez foi uma miscelânea. Comecei por ler assim mais ficção, romances, normais, entre aspas, mas também li uma data de coisas relacionadas com culinária, como é costume. Também livros infantis, já lá chegamos, e li algumas coisitas de não ficção, de coisas mais práticas. Vamos lá chegar. Então, vamos começar por onde? Pelo bom ou pelo mau? Pelo bom, que foi o primeiro que eu li este mês, que foi o Lá Onde o Vento Chora, da Delia Owens, que é um livro que tem sido falado muito aqui no Booktube, e acho que não só. Esteve aí nos tops das livrarias e com razão, é um livro muito bom, eu gostei bastante, eu dei-lhe 4 estrelas. Por falar nisso, deixem-me buscar a minha cábula das estrelas. Está separado. Eu agora registro as minhas leituras no Bullet Journal e quando elas são muitas acabam por não caber na mesma página, depois eu tenho que continuar umas páginas mais à frente, mas já aqui as temos. Então, estava-vos a dizer Lá Onde o Vento Chora, dei-lhe 4 estrelas porque eu gostei bastante do livro. Só não lhe dei as 5 porque houve ali algumas coisas que eu tive dificuldade em acreditar, mas a sério que foram detalhes. Se fôssemos a ver, se calhar seriam umas 4 estrelas e meia, uma coisa assim. Porque eu não dou meias estrelas, mas seria por aí, tive ali mesmo a dúvida. Porque, tirando assim algumas coisas que eu tive alguma dificuldade em acreditar, foi uma história muito bonita, que era ao nível da escrita mesmo, da maneira como nos foi levando, do contexto, da história em si, das personagens. É um livro que vive sobretudo das personagens. Foi um livro muito bonito, Lá Onde o Vento Chora. Não vos vou desenvolver muito mais a história, porque se calhar ainda vou fazer o vídeo de opinião e porque vocês já devem estar carecas de conhecer, mas a minha opinião foi que gostei bastante. Depois, um livro ao contrário, que eu não gostei nada, e esse já tem opinião no canal, que foi Sem Querer Que Eu Te Quis, do Raul Minhalma. Foi uma recomendação, mas que para mim não funcionou, dei-lhe uma estrela. E se não fosse lá estar uma pessoa a recomendar-me, emprestar-me o livro, era um livro que eu não tinha lido até ao final. Pronto, foi mal. Depois ouvi o The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, eu acho que ainda não está editado em português, portanto isto é tradução livre, que também já tenho ouvido falar, aliás fui ficando curiosa conforme fui ouvindo falar aqui no Booktube, não só deste livro, mas de outro da autora, que eu ainda não li, mas que as opiniões têm sido todas muito positivas. Eu dei 5 estrelas a este livro, eu gostei bastante. Fala então da Evelyn Hugo, que é uma estrela de cinema, vem de uma família modesta e acaba por chegar a ser uma grande estrela de cinema, e então nesse percurso acaba por ter 7 maridos. E é a história da vida dela, que ela decide fazer a certa altura uma biografia da vida dela e vai contando então como é que apareceram esses 7 maridos. E não só. 5 estrelas, está muito bem contado, diferente, original. Estou mortinha para ler mais coisas da autora. Depois li o Weird Things Customers Say in Bookshops, que é um livro de comédia, digamos, é não ficção, são histórias verdadeiras, tiradas de diálogos verdadeiros que aconteceram em livrarias e que Jen Campbell, acho eu, ela descobriu depois que é booktuber, ela tem um canal, deixarei o link para vocês verem, ainda só vi uns poucos vídeos, conheci há pouco tempo, depois de ter lido o livro. Ela também tem vídeos no Booktube, se quiserem acompanhar. E ela, pelo que eu percebi, deve trabalhar ou deve conhecer quem trabalha em livrarias e fizeram uma compilação de coisas que acontecem. Eu fartei-me de rir, dei 5 estrelas, é um ótimo livro para aliviar. Algumas coisas, confesso, também tive a dificuldade a acreditar que eram verdade, mas depois pensei nas pessoas ao meu redor e sim, há pessoas para isto. E acho que isto era uma coisa, se calhar, gira de fazer em outros ramos, não só em livrarias. Acho que toda a gente no seu local de trabalho, eu no meu é muito fértil, mas eu trabalho com crianças, acaba por ser mais algumas saídas deste livro são mais chocantes porque se passam sobretudo com adultos. Ai, os adultos, já com cada adulto. Mais de ficção ainda. Pois isto aqui era não ficção, por isso é que eu estava na dúvida se falava da Zona.
A Guerra dos Mundos, H.G. Wells. Isto é um clássico da ficção científica. Já não é o meu primeiro livro do H.G. Wells, já tinha lido A Máquina do Tempo, que eu gostei mais do que este. Eu dei-lhe 3 estrelas, essencialmente pela segunda parte. Ele está dividido em 2 partes e na segunda parte a coisa animou e mesmo as reflexões sobre isto de sermos humanos e acharmos que somos os maiores do mundo ficou mais interessante e acabei por lhe dar as 3 estrelas porque não ia ficar nas 2 se não tivesse essa segunda parte, porque é um livro muito lento. Ele tem uma história relativamente que precisava de ser dinâmica, digo eu, então nós somos invadidos por marcianos, fica tudo de pantanas e é uma história lenta, aborrecida, que demora e demora a desenvolver. Eu também não sei, eu li-o em outubro, portanto a seguir ao September Thrills, eu não sei se estava a ressacar um bocadinho dos thrillers e a precisar de uma coisa assim mais avançada e pronto, isto ainda se passa na altura das carroças também, não é? Portanto, se calhar a versão disto na atualidade teria sido diferente, mas pronto, não deixa de ser um bom livro. Eu gostei, como vos disse, sobretudo de nós nos pormos num lugarzinho e achamos que somos donos de tudo e de todos, mas imaginem que há alguém um bocadinho mais forte do que nós e que pensa o mesmo de nós, não é? É um livro que permite alguma reflexão, mas para mim podia ter sido escrito com de outra forma que tinha funcionado melhor. Para mim, lá está. Esqueci-me de dizer que isto é um dos livros que entra para o projeto do Sci-Fi Challenge, este para a categoria de invasões. Então, tínhamos falado das livrarias ainda na onda da não-ficção. Vamos passar aqui para o Viver Sem Plástico. Eu este livro dei 4 estrelas. Porquê que não dei 5? Porque em alguns momentos achei um bocadinho aborrecido, apesar de ele estar construído para não o ser. Linguagem acessível, vai alternando com algumas entrevistas, tem coisas práticas, ou seja, eu nem consigo explicar porquê, mas algumas situações achei aborrecido. E se calhar até sei porquê. É porque eu já tinha lido alguns livros sobre o tema, não essencialmente só sobre o plástico, mas li, por exemplo, Desperdício Zero, da Bea Johnson, e muitas das coisas que estão aqui acabam por eu já ter lido noutros lugares. Para além disso, faz muitas referências a lojas e a produtos mais americanas ou do Reino Unido, não sei, acho que americanas, ou seja, coisas com que nós não nos identificamos, portanto, podem comprar o sabonete não sei das quantas, que é material reciclado, uma coisa assim qualquer, um exemplo de um produto qualquer, na loja tal, e depois a loja tal, só se a gente mandar vir do outro lado do oceano, acaba por, em questão de desperdício, dar ao mesmo, portanto faltou-me essa ligação mais direta, mas há muita coisa, claro, bons conselhos que saíram daqui, é um livro super importante, com imensas estatísticas interessantes que nos dão a ideia do real problema e, portanto, claro, as 4 estrelas, não dei 5. Para além disso, no final fala muito, que pode interessar a muita gente, ainda bem que há um livro que fala sobre isto, mas não é o plano em que eu estou, sobre como ser mais ativista, como contactar as empresas e marcar reuniões e fazer protestos e dar dicas muito práticas sobre isso, que pessoalmente a mim neste momento não me interessam, mas ainda bem que estão num livro para quem quiser. Viver Sem Plástico, de Will McCallum, que trabalha na Greenpeace. Depois ainda de não-ficção, li o Alegria Ruga, como é que isto se pronuncia, da Pia Edberg. Já não é o primeiro livro sobre este tema que eu leio e eu acho que peguei nele agora porque voltando a outubro começa o tempo a ficar assim, a chamar a velinha e a lareira e o livrinho e a caneca de chá, tudo muito vulgar, e eu tive vontade de voltar a ler um livro sobre o tema para me dar mais ideias e para voltar um bocadinho mais a essa sensação de aconchego. Mas não me acrescentou muito mais àquilo que eu já tinha lido sobre o tema. Para além disso, o livro é um pouco feio, na minha opinião, tendo em conta o tema. Gosto mais daquela versão que tem imagens, lá está, inspiradoras sobre a temática, pronto. De sofás e mantinhas e velas, e falta-me um pouquinho disso. Dei-lhe 3 estrelas. Ainda na onda de evitar desperdícios e não ficção, eu, que sou tão prendada para a costura, trouxe este livro para ler, Création Zéro Déchet, ou seja, criações desperdício zero, que são uma data de coisas do nosso dia-a-dia feitas com materiais reaproveitados e para evitar desperdícios, ou seja, para fazer coisas que deem para voltar a usar.
A ideia é muito gira, as ideias aqui são muito giras. Claro que eu só vou poder concretizar uma ou duas ou três, porque a grande maioria precisa de máquina de costura ou de talento a costurar, que eu não tenho. Mas ainda assim, deu para me inspirar, quem sabe um dia numa aventura a tentar aprender um pouco mais. É um trauma que eu tenho de criança. Eu fiz ainda na escola primária uma camisola para a Barbie em tricô. E o meu jeito para aquilo era zero, porque eu fazia ao contrário de tudo o que as pessoas faziam. Eu sou destra, mas algumas coisas eu faço com a mão esquerda, que normalmente não faria sendo destra, né? Ia usar as agulhas, eu usava ao contrário. E como eram como é que se diz? As animadoras que começavam as malhas, ou como é que eles chamam, e depois eu tinha que continuar como elas faziam. E como eu fazia ao contrário, aquilo depois dava sempre mal e elas chamavam de tudo e mais alguma coisa. Eu sofri um bocado de bullying ali naquele ATL e fiquei traumatizada. Então sempre foi uma coisa que eu quis saber fazer e sempre tive muito medo. Anos e anos mais tarde, há 2 ou 3 verões atrás, fui para a Terrinha. E claro, na Terrinha toda a gente sabe fazer estas coisas, até porque na altura, se não soubessem costurar, muita gente não tinha roupa, né? Uma tia do meu namorado tentou, coitadinha, ensinar-me a fazer assim umas coisitas e ela ia desesperando, ia mesmo desesperando. Pronto, eu quero acreditar, ela já desistiu, mas eu quero acreditar que eu não sou um caso perdido, portanto um dia ainda vou fazer mais coisas daqui, mas para já o que é que eu posso fazer? Vamos falar do livro, parar de falar da minha vida e dos meus traumas. Tem dicas para fazer os pensos higiênicos de tecido, as fraldas reutilizáveis, coisas assim mais complexas, mas outras mais simples, tipo os lenços de assoar, ou se calhar vou fazer a versão maior para fazer guardanapos de pano. Basicamente é um quadrado, acho que vou conseguir fazer isso, é só fazer ali à volta. Toalhitas reutilizáveis, uma data de coisinhas. Eu acho que vou conseguir fazer umas esponjas muito giras. Aqui estão elas, que é só preciso entrelaçar restos de meias e fazem-se umas esponjas laváveis muito fixe. Depois precisamos só de uma destas para esfregar mesmo, depois estas aqui para limpar. Muito, muito giro. E a maneira como se faz parece-me super divertida. Acho que isto até as crianças mais crescidas devem conseguir ajudar a fazer. Queria fazer também aqueles sacos para ir comprar a granel, que pelo que eu percebi também não é muito complicado. E pronto, depois aqui há coisas completamente disparatadas. Onde é que ela anda? O livro é francês, eu não sei se há edição noutra língua em português, eu acho que não há. E pronto, por ser francês, claro, tem uma ideia para levar a baguete, mas acho que isto já é um bocadinho mais. E pronto, olha, mas foi um livro giro que me inspirou. Olha, aqui está as fraldas. As fraldas reutilizáveis. Como fazer. Depois está dividido em cozinha, casa de banho, higiene, muito giro. Ora, onde é que nós vamos? Livros de ficção, livros de não ficção. Vamos passar à rubrica das comidinhas. Então, este mês li muitos livros sobre este tema de cozinhas e alimentação, nem todos bons. Se calhar começo já por falar, isto não é propriamente um livro de receitas, é mesmo sobre alimentação e nutrição e tudo mais. E é sobre uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o jejum intermitente. Perdão. Porquê é que eu decidi ler sobre isto? Porque estava curiosa, porque há muitas pessoas ao meu redor que estão a fazer isto e eu não sabia grande coisa sobre o assunto. E também foi um mês em que eu tive particularmente mal ao nível de ir o meu sistema gastrointestinal, mas eu sei porquê, porque andei a comer as coisas que eu não posso comer. Portanto, não há soluções milagrosas, é só eu não comer aquilo que eu sei que me faz mal e pronto. Mas como eu estava à espera de uma solução milagrosa para continuar a comer as porcarias que eu como, se calhar fiquei mais curiosa para ler isto e não fiquei convencida. Então eu li 2 livros, chamam-se os dois, são de 2 autores diferentes, mas chamam-se os dois Intermittent Fasting for Vegans. Acabei por escolher os livros que falavam já associada à refeição vegan, porque lá está, se vamos fazer jejum, se vamos comer menos durante menos tempo, a refeição vegan que é menos calórica, que é tudo, eu estava assim com dúvidas de como é que isto poderia funcionar.
porque não se consegue comer uma grande quantidade em tão pouco tempo. E na alimentação vegana acaba por ter que se comer mais quantidade para conseguir corresponder às calorias. Não sei se me estou a fazer entender. E pronto, e também depende da alimentação de cada um, claro. Mas pronto, voltando ao jejum intermitente e aos livros. Eu vou pôr um aqui e outro aqui. Este aqui é péssimo. Primeira, não dá referências nenhuma. Diz só, faz assim, ficas estas e estas horas sem comer e depois comes nestas horas. Como já és vegan, já comes saudável, portanto, é só isto. Uma grande treta, tu podes ser vegan e comer batatas fritas ao almoço e oreo ao pequeno almoço e não tens uma alimentação saudável, portanto não dá dicas nenhumas, não tem contraindicações nenhumas, não fala dos benefícios, não tem qualquer referência científica, não tem nada. E diz só, faz assim, deixas de comer destas a destas horas e pronto, está feito. Péssimo, tirei zero informação daqui, nem pensar. Neste, dei uma estrela. Deste, dei 2 estrelas, acho que já foi ok, porque no sentido de que já tirei mais qualquer coisa. Já explica várias formas de fazer o jejum. A mais conhecida é a 16-8, ou seja, fica-se 16 horas em jejum, contando com as horas, por exemplo, em que se está a dormir, e depois come-se durante 8 horas. Isto na prática basicamente é dorme-se às 8 horas, salta-se o pequeno almoço e come-se, por exemplo, do meio-dia e meia às 8h30 da noite. Às 8h30 da noite deixa-se de comer até ao meio-dia e meia do dia a seguir. Basicamente é este o mais comum. Mas ele fala de outras alternativas, podes para já mudar os horários e não ser estes, depende do horário de trabalho, das horas a que se come, enfim. Há outros tipos de jejuns, que é comer, como é que é? Comer normal durante 5 dias, depois durante 2 dias comer quase nada. Enfim, já dá mais cuidados, ou seja, o que é que não se deve sentir? É normal sentir fome, é normal, mas sentir zonzo, pronto, dá uma data de sinais de alarme se sentires isso. Convém parares ou ajustares, fazer o jejum durante menos tempo. Já dizes situações em que não é de todo recomendado, já dá mais ideia dos benefícios, porque é que isto se faz, quais são os benefícios potenciais que isto pode ter, e já dá algumas orientações para a refeição, para a alimentação vegana. Tem mais informação. Portanto, ao nível de perceber o que é que isto era e de tirar informação, os benefícios, os riscos e tal, é um livro que correspondeu, ok, 2 estrelas. Porquê as 2? Não tem qualquer referência científica, eu não faço ideia se a pessoa está a inventar aquilo, onde é que se baseou para dizer aquilo, e portanto não me convenceu. Consegui perceber muito melhor o que é a coisa e acreditar mais no que é aqui dito, não me conseguiu convencer o suficiente de que é o melhor para mim. E que é seguro e saudável, não sei, digam-me vocês já experimentaram. Eu fiquei mesmo, lá está, para aliviar o sistema digestivo com vontade de tentar cortar sobretudo nos meus snacks, nas porcarias que vou comer entre as refeições e comer um bom pequeno almoço, um bom jantar. E pronto, se calhar ao jantar não comer tanto para a noite não se passar tão mal, fazer assim esses ajustes, mas não entrar nestas coisas. Não sei. Estes livros não me convenceram a experimentar. E pronto, depois li também, por causa da Piolita, um livro sobre receitas para Allergy Proof Recipes for Kids, ou seja, receitas assim mais apelativas para as crianças, sem os principais ingredientes alérgicos, o trigo, os frutos secos, o leite, os ovos. Pronto, ela tem suspeitas, ainda estamos a investigar, mas ela tem suspeitas de alergia em alguns destes alimentos e acaba por limitar um bocadinho as nossas opções cá em casa, não muito, porque está sempre a dar a volta de ideias, não faltam livros, não faltam. Mas este livro acabou por não me trazer grande coisa, deu-me uma ideia ou outra que eu posso aproveitar, mas achei que o livro ia em todos os sentidos, numas receitas era sem frutos secos, na outra já dizia que se podia acrescentar frutos secos para ficar mais crocante, num sítio falava de para crianças sem glúten, no outro já falava para crianças sem lactose, em vez de escolher, não sei, eu acho que o livro se perdeu um bocadinho, deu uma data de dicas de sites e sítios para consultar, para nos informarmos melhor. Tinha algumas coisas positivas, mas acho que tentou fazer uma coisa que não resultou. Foi um bocadinho em todos os sentidos e achei que alguma da informação já estava desatualizada. O livro também não é muito recente e algumas das coisas eu já ouvia que não é bem assim, portanto, 2 estrelas. Tirei ali uma coisita ou outra, mas não correspondeu ao que eu queria. Outro que não correspondeu de todo ao que eu queria. Isto foi um bocado um fail ao nível deste género de livros. Foi o Vegan Meal Prep desta pessoa. Este livro.
este livro, o que é que aconteceu com este livro? O que é que aconteceu de errado? Este livro tem boas receitas. Até já fiz uma deste livro que gostei bastante e acho que tem lá outras que eu vou experimentar. Tem muito boas receitas. Não tem nada sobre meal prep, ou seja, preparação de refeições, que era o objetivo do livro, segundo o título, certo? Não dá ideia, não ajuda a melhorar a história de preparar as refeições. Dá só receitas interessantes. Isto porque, ou ainda por cima, ao cúmulo, a maioria das receitas no final diz servir imediatamente. Então, se é para servir imediatamente, não é uma receita que se pode preparar para comer mais tarde, ou não faz sentido nenhum, o livro não tem lógica nenhuma em relação ao meal prep, portanto, como isso é o título, saí de veras desiludida. No entanto, tem receitas boas, por isso eu não sei se lhe dar uma estrela, porque não é de todo aquilo que ele propõe, ou duas, porque eu ainda tiro lá qualquer coisa. Acho que lhe vou dar as duas, porque estou a sentir muito simpática hoje. Pronto. Depois, vamos acabar com os 2 melhores livros lidos deste mês de culinária, que foi o Vegan Cooking for Beginners, que foi o livro que me acompanhou na cozinha durante este mês, no meu projeto Na Cozinha Com. O vídeo já está publicado, se vocês quiserem ver. Fiz 4 receitas deste livro, correram todas bem. Hei de fazer outras. Este foi... Dei-lhe só 4 estrelas, não lhe dei 5, porque não tinha algumas imagens que eu senti que precisava e porque tinha alguns ingredientes que aqui não é muito fácil de encontrar. Tirando isso, tudo o que eu fiz lá correu bem. E depois, spoiler alert, este livro é o que me está a acompanhar agora em novembro. As 100 melhores receitas, The 100 Best Vegan Baking Recipes. Oh meu Deus! Este livro é de babar, é uma receita boa a seguir à outra, dá vontade de fazer tudo e de comer tudo. Ela avisa logo no início, são ótimas receitas vegan de bolos, mas não são exatamente saudáveis. Tem açúcar, não é? Portanto, eu até tive dificuldades em... Ou melhor, a minha razão dizia-me para eu não escolher este livro para me acompanhar, porque isso ia implicar que eu ia fazer muita porcaria hoje para comer, hoje, este mês. Mas o outro anjinho disse, não, com o diabinho, faz, porque isto, pronto. O tempo está a pedir para ali ao forno, veio o Halloween, eu já fiz doçuras, coisinhas do Halloween, para o Halloween. Ai, isto tem sido uma perdição. Já fiz um bolo de banana. Ai, meu Deus, pronto, eu tenho de tentar controlar e só fazer uma receita tipo por fim de semana ou assim, porque senão isto vai ser a loucura. E as receitas têm sido muito boas e pronto, eu se calhar vou tentar também ver que tem algumas receitas de pão, que é baking, portanto não é só bolos, não é? Apesar de terem vestido os bolos como os bolos. Tem algumas receitas de pão que eu se calhar também vou experimentar para explorar mais o livro sem ser só fazer porcarias. E chegamos ao final dos livros de culinária. Vamos para... Estou um bocadinho enrolar tudo hoje. Vamos então passar aos livros infantis. Li um que não está aqui, que li na reunião que tivemos na creche da Emma. Foi um livro que a educadora propôs a um dos pais, pediu um voluntariado, pediu a um voluntário para ler a história que ela levou. Eu gostei bastante da história, tive pena depois com a discussão a seguir, porque era um livro para puxar a discussão entre os pais, né? Para debater, não resultou muito bem, mas a proposta acho que foi boa e o livro é muito interessante, que é o Agora Não, Duarte. E então o livro fala sobre nós pais andarmos basicamente em piloto automático e não ligarmos o suficiente às crianças, apesar de estarmos a fazer as coisas para o bem-estar delas, que isso não é suficiente. Ou seja, o Duarte está sempre a pedir aos pais atenção, mãe, não sei o que, é pai, não sei o quê. E eles estão sempre, agora não, Duarte, agora não. Porquê? Porque estou a fazer o jantar, agora não, vais tomar banho, agora não. Está a tratar das rotinas da noite, da casa, ou está a falar ao telefone, ou está na vida atribulada de qualquer pai ao final do dia. Mas está sempre a dizer agora não. O Duarte, uma das coisas que quer dizer aos pais é que há um monstro no jardim. E os pais nem o ouvem. O que é que acontece? Esse monstro come o Duarte e entra para casa a fingir que é o Duarte. Os pais nem se apercebem. Dão banho ao monstro e dão de comer ao monstro e põem o monstro a dormir sem sequer se aperceberem, porque estão de tal maneira alheados do que se está a passar. E é uma história, eu acho que mais para as crianças, é uma história mesmo para os pais. E pronto, foi um bocadinho assustador, porque eu tento não ser, mas de vez em quando eu sou um bocadinho além do Duarte, não é? Ao contrário do que eu gostaria de admitir, já pusei-me a ver televisão para eu conseguir cozinhar à vontade, para fazer o jantar à vontade, para eu despachar as coisas. Por isso, pronto, não posso atirar pedras,
mas tento evitar e sei e sinto que ela fica diferente quando eu não lhe dou a atenção de que ela precisa. Portanto, temos mesmo que aprender a organizar a nossa vida, a priorizar as coisas da nossa vida, nomeadamente as crianças. Pronto, isto foi assim o livro mais deste mês. Depois trouxemos 3 da biblioteca. Trouxe aqui a Anitta Mamã, foi a primeira Anitta da Emma. Isto é uma versão mais mini, mais pequenita. É assim, ler isto depois de adulta, claro que eu agora consigo ver que isto é super sexista, claro que é a Anitta que fica a fazer as coisas da mamã, não é o Pedro. E é claro que, basicamente, deixar uma criança a tomar conta de outra criança, isto é super desadequado. Eu tive que lhe dar 5 estrelas porque eu voltei à minha infância, voltei a apreciar estas ilustrações maravilhosas. A Emma gostou imenso porque o que ela viu aqui no seu olhar de criança pequenina foi só a rotina, lá está, o comer, o dormir, o bebê, o tratar de alguém, as coisas que ela me viu fazer e as coisas que ela faz com os bonequinhos dela e, portanto, ela adorou e vimos este livro muitas vezes. Outro que ela adorou foi este, o Terrinho Terrinho, que é um livro com sons. Basicamente é um livro que fala sobre os vários transportes e em cada página dá para tocar e ver o som que os veículos fazem. Ela aprendeu uma data de palavras novas, nomeadamente elétrico, coisas que carro ela já sabia, bicicleta ela já sabia, mas alguns veículos que não são tão habituais para ela. No final, é um livro também muito fácil para ela contar depois aos seus bonequinhos, ela adorou poder contar a história sozinha. No final, como tem a imagem deles todos, podemos fazer alguns jogos, mostram onde é que está ou não sei das quantas, e assim, do género. E depois também acho este detalhe muito interessante, que é fácil de trocar a pilha, nem sempre nestes livros é fácil. E para além disso, dá para desligar. Isto é, às vezes, muito essencial para a sanidade mental dos pais. Ela não exagerou, perdão, a tocar nos botões, mas ainda assim acho que é um botão fundamental. E para terminar, como sempre, trazemos sempre um livro sobre a hora de dormir. Isto faz parte de uma coleção Adoro-a, qualquer coisa. Nós trazemos a hora de dormir, em Portugal está publicada a hora de brincar e Adoro a escola. Mas quando eu fui pôr isto no Goodreads, havia uma coleção gigantesca desta autora, do I Love qualquer coisa, e tinha sobretudo a ver com emoções também. Ela tem muitos livros sobre emoções, e este livro mesmo vê-se que está orientado no sentido das emoções, do pensamento positivo. No final até tem aqui, isto é sobre a autora, até tem aqui umas dicas para os pais e educadores, mesmo sobre isto do pensamento positivo. Então o que é? É um livro sobre a rotina de dormir do coelhinho, como a maioria dos livros da hora de dormir, mas lá está, é o que é que tu gostas mais de fazer na tua rotina da hora de dormir. A mãe vai e dá é o monstro dos abraços e dá os abraços, fala dos afetos. Ela ainda agora faz, mesmo já sem o livro, vem brincar ao monstro dos abraços, ela adorou. Ela aqui reparou, tem a mãe, tem o pai envolvidos na hora de dormir. Ela aqui reparou que o livro que o pai estava a contar era o próprio livro, eu não tinha reparado nesse pormenor. Portanto, ela estava muito atenta e pede ao coelhinho para contar as coisas boas do dia dele. Assim, lá está um livro. Tu és o meu coelhinho preferido, eu não queria outro, gosto muito de ti. Pronto, é um livro sobre o tornar a hora. Voltamos outra vez ao Duarte. O tornar a hora de ir para a cama não só aquela coisa monótona que se faz todos os dias, mas um momento especial, um momento de partilha, de afetos, já que não temos muito tempo para as crianças. Infelizmente, a verdade é essa, com o trabalho, com a vida, é assim. Então estes momentos, né, de nem que seja a rotina de ir para a cama, vivê-la mesmo. Falar sobre o dia, brincar aos beijinhos e aos abraços, dizer que se gostam muito uns dos outros, aproveitar esse momento e torná-lo especial em vez de ser só isto apagou-se, ainda bem, porque eu já estava a ficar emocionada. Pronto, foram as leituras deste mês, foram bastantes, mas pronto, lá está também com livros pequenitos e de culinárias e tudo mais, a metade foi isso. Mas foi um mês muito rico e pronto, espero que o próximo também seja assim, sem os livros de uma estrela, isso dispensava. E pronto, espero que o vosso mês também tenha sido muito bom. Desculpem eu ter-me engasgado tanto e desculpem ter ficado gigante. Tchau!